Vida longa a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse nosso segundo encontro sobre a condição humana. No nosso primeiro encontro, nós tratamos da condição humana no século XIX e no século XX, com fundamento no pensamento de Karl Marx e de Hannah Arendt. Hoje trataremos da condição humana na Idade Média. Então a gente vai dar uma retrocedida na história e vamos tratar da condição humana na Idade Média dentro do movimento patrístico, principalmente fazendo uma relação com a figura de Santo Agostinho. Santo Agostinho é o principal pensador da filosofia patrística. A filosofia patrística é o primeiro movimento teológico e filosófico da Idade Média. Então, Santo Agostinho, ele nasceu aí no ano 354 depois de Cristo e faleceu no ano 430 depois de Cristo. Aí você deve estar se perguntando pelo seguinte, mas e como é que ele é um filósofo da Idade Média se ele nasceu, viveu e morreu na Antiguidade? A rigor, a Idade Média ela só vai ter início com a queda do Império Romano do Ocidente no ano 476 depois de Cristo. Aí sim, termina a Idade Antiga, começa a Idade Média. Então, Santo Agostinho já havia morrido porque ele nasceu e viveu entre o concílio, o Edito de Milão e o Edito de Tessalônica. Pelo Edito de Milão, promulgado em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino, ele deu liberdade de culto aos cristãos. Pelo Edito de Tessalônica, promulgado em 380 depois de Cristo pelo imperador Teodósio, o cristianismo ele passou a ser a religião oficial do Império Romano. O que ficou proibido? Ficou proibido o culto ao imperador, ficou proibida a religião dos mistérios, o judaísmo passou a ser restrito à terra da Palestina, onde o judaísmo vai ter a sua origem, e também vai acabar o gnosticismo, vai ser proibido o gnosticismo, aquela ideia da salvação pelo conhecimento. Então tudo ficou passando a ser considerado como idolatria. Então nesse aspecto, Santo Agostinho ele vai tentar responder a um problema muito antigo a respeito da origem do mal. Se pode ser melhor do que és, é evidente que ainda não és tão bom como deves. Ou seja, ele coloca aqui aquele desafio da imperfeição. Nós nascemos e a condição humana é ter nascido no pecado, a gente quer a bondade, a gente tem o bem como referência, e esse bem é Deus, nós temos ele como referência, mas nós somos imperfeitos. Por isso, essa afirmação dele é um convite à busca constante pelo nosso aprimoramento, para que a gente possa ser sempre melhor. Mesmo que nós estejamos na condição de pecado, nós devemos ser sempre melhores. Então, esse é o desafio, ser melhor hoje mais do que fui ontem. Esse é o grande desafio que o movimento patrístico vai trazer. A outra coisa também é que ele vai procurar responder a uma questão muito antiga da filosofia grega antiga, de Epicuro. Epicuro, ele vai fazer o seguinte questionamento: se Deus é bom, por que o mal existe? Porque se Deus quer acabar com o mal e não pode, ele não é onipotente. Se ele pode acabar e não quer, ele é malevolente. Se ele pode e quer, o que é que está faltando então? E se ele nem pode nem quer, por que eu tenho que chamá-lo de Deus?
Você sabe que o ateísmo tem isso como base. Quer dizer, o mal, ele tem que ter uma explicação. E Santo Agostinho, na Idade Média, ele vai tentar dar essa resposta a Epicuro e ao cristianismo no seu nascedouro. Então, por isso é que ele vai ser um filósofo cujo pensamento vai prevalecer principalmente na Idade Média, embora ele tenha nascido e vivido ainda na Antiguidade. Bom, então, creio para compreender e compreendo para crer. Se eu existo, alguém me criou. Então, nisso eu tenho que crer. Agora, eu preciso, a partir do momento que eu creio, procurar conhecer sempre melhor. À medida que eu conheço, eu vou amando mais. E à medida que eu vou amando, eu vou procurando conhecer mais. Ao conhecer Deus, eu também passo a conhecer a mim mesmo, conhecer o outro e conhecer o mundo. Então não se trata de um conhecimento apenas de Deus, mas se trata de um conhecimento integral, um conhecimento sobre Deus, um conhecimento sobre si mesmo, um conhecimento sobre os outros e um conhecimento sobre o mundo. Quanto mais eu amo, mais eu procuro conhecer, e quanto mais eu conheço, mais eu amo. Lembrando sempre que ele vai dividir a humanidade, a história da humanidade é um palco de luta entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Então nós estamos aqui na cidade dos homens, mas estamos só de passagem, porque o nosso destino é a cidade de Deus, e nós só vamos ter o pleno conhecimento de todas as coisas, inclusive de Deus, quando a gente chegar definitivamente na cidade de Deus. Porque enquanto nós estamos aqui na cidade dos homens, a única maneira que nós temos de participar, ainda que de forma imperfeita, da cidade de Deus, é frequentando a igreja. Qual é a igreja? Vamos lembrar que aí no começo do cristianismo nós só temos uma igreja, então ele não jogava com a possibilidade de ter duas igrejas. Então, da única igreja, do cristianismo, é a condição para que eu já possa fazer parte da cidade de Deus e já aqui na cidade dos homens. A cidade dos homens é a cidade do pecado, a cidade de Deus é a cidade da graça, a cidade dos homens é a cidade efêmera e a cidade de Deus é a cidade eterna. Muito bem. Então, qual é a origem do mal? Ele vai tentar dar aquela resposta lá ao Epicuro e a toda a humanidade. Sendo que Deus é a plenitude do bem, ele não pode ser autor do mal. Então, como explicar a existência do mal? Então ele vai colocar o primeiro raciocínio. Os seres humanos são seres racionais. Segundo raciocínio, porque são racionais, os homens devem ter livre arbítrio. Então Deus criou o homem com liberdade. Isso significa que devem ser capazes de escolher entre o bem e o mal. Os humanos podem, portanto, agir bem ou mal. Portanto, Deus não é o autor do mal. O mal ele vai ser explicado a partir do mau uso que nós fazemos do nosso livre arbítrio. Então, ele vai dividir o mal em 3 tipos de males. Então, os males metafísicos. O que é o mal metafísico? É a ausência do bem. Você constrói um muro na frente da tua casa e uma parte desse muro cai. O bem é a presença do muro, que pode ser colocado para frente ou para trás. Você pode movimentar o muro. É um pouco difícil, mas pode. O que é o mal? É cair um pedaço do muro. Então, o mal não existe. O mal ele é carência. Eu não posso pegar um buraco de um lugar e colocar no outro. Eu não posso pegar o buraco no muro de um canto e colocar no outro. O muro, que é o bem, eu posso remover para frente ou para trás, ou para o lado. O mal é um buraco no muro. Eu não posso remover um buraco, eu não posso tirar um buraco e colocar de um lugar e colocar em outro. Bom, agora nós temos também o mal moral. O mal moral, ele é uma escolha livre do homem. É o mau uso que eu faço do meu livre-arbítrio que você faz do teu livre-arbítrio. Portanto, mentir, matar, adulterar, falar mal da vida dos outros, levantar falso testemunho, isso é mal moral. Isso não é uma decisão de Deus, nem é decisão de Adão e Eva. É uma decisão tua, é uma decisão minha. Por outro lado, nós vamos ter os males físicos. Aí ele vai dizer que esses males físicos é decorrência do primeiro mal moral. Qual foi o primeiro mal moral? A desobediência de Adão e Eva. Adão e Eva desobedeceram a Deus
E aí eles acabaram trazendo para eles e para toda a humanidade os males físicos. Adoecer, cansar, envelhecer, morrer, ter fome, ter sede, ser feio. São males físicos. Nós não somos culpados por isso. Adão e Eva tiveram essa culpa, praticaram a desobediência a Deus e com isso eles deixaram essa herança maldita para toda a humanidade. A gente adoece e a gente morre. Então esses são males físicos. Então ele vai começar a fazer uma abordagem bem didática da questão do mal. Deu para perceber? Eu acredito que isso pode até ser muito complicado, mas eu acho que é fácil de ser entendido quando a gente dedica uma atenção muito grande. Agora, ele vai dizer, muitos homens odeiam a verdade por amor daquilo que tomam por verdadeiro. Ele vai dizer que nós só gostamos da verdade quando ela serve para esclarecer a gente. Quando ela serve para confrontar a gente começa a ficar com o pé atrás em relação à verdade. Eu gosto da verdade quando ela me esclarece, mas eu começo a não aceitar de bom grado a verdade quando ela me contesta e quando ela vem de encontro àquilo que eu quero, àquilo que eu penso, àquilo que eu estou almejando. Então, nesse aspecto, ele vai colocar muito claramente que nós precisamos aceitar a verdade também quando ela serve para fazer confronto com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós pensamos. Então, há pessoas que desejam saber, que desejam conhecer, só por curiosidade. O Aristóteles dizia que a filosofia nasce do espanto, e ele, nesse sentido, embora ele adote a filosofia platônica, ele vai concordar também com o pensamento de Aristóteles, que nós gostamos muitas vezes de conhecer por curiosidade. Isso não é nem bom nem ruim em si. Outros procuram alcançar fama, e isso é vaidade. Vaidade é um dos 7 pecados capitais. Então, aí é preciso ter cuidado. Outras para enriquecerem com a sua ciência, isto é negócio torpe, é coisa indesejada, porque eu quero me sobressair sobre os outros. Outras pessoas procuram conhecer para serem edificadas, e isto é prudência. Prudência é uma das 7 virtudes. Enquanto que a vaidade é um dos 7 pecados capitais, a prudência é uma das 7 virtudes. Outros para edificarem os outros, e isso é amor, isso é caridade. Lembrando que a palavra latina caritas tanto significa caridade quanto significa amor, porque em latim não tem a palavra amor, só tem a palavra caritas, que significa caridade, mas também significa amor. Agora, uma outra coisa também é que Santo Agostinho ele vai tratar da questão da linguagem. E a linguagem é uma das condições humanas. A linguagem é uma condição humana. O Jean-Jacques Rousseau, já na Idade Moderna, ele vai dizer que a linguagem nasceu do escuro. A gente precisava se comunicar no escuro. Quando a gente estava na luz do dia, a gente se comunicava pelos gestos, enfim. A linguagem ela acaba sendo produto da noite. Biblicamente falando, a linguagem, na verdade, ela é produto da luz. Então, no primeiro dia, Deus cria a luz, né? Engraçado é que Deus cria a luz no primeiro dia, mas aquilo que nós chamamos de fonte de luz, que é o Sol, a Lua e as outras estrelas, porque o Sol também é uma estrela, Deus só criou no 4º dia. E aí muitas vezes a gente fica se perguntando, então qual foi a fonte de luz no primeiro dia? Se Deus criou a luz no primeiro dia, mas só criou o Sol, a Lua e as estrelas, que são fontes de luz, no 4º dia da criação. Então, são curiosidades que a gente não aborda muito do ponto de vista religioso, mas a gente precisa abordar do ponto de vista filosófico. Então, vamos agora propor uma questão que está no nosso material didático, que é o material A Prova Enem, primeiro ano, página 97. A questão é a seguinte: não eram pessoas mais velhas que me ensinavam as palavras. Graças à inteligência que vós, Senhor, me destes, eu mesmo aprendi quando procurava exprimir os sentimentos do meu coração por gemidos, gritos, movimentos diversos dos meus membros,
para que obedecessem à minha vontade. Não podia, porém, exteriorizar tudo o que desejava, nem ser compreendido daqueles a quem me dirigia. Retinha tudo na memória, quando pronunciavam o nome de alguma coisa e quando, segundo essa palavra, moviam o corpo para ela. Via e notava que davam ao objeto, quando revelado pelos movimentos do corpo, que não como que uma linguagem natural a todos os povos e consiste na expressão da fisionomia, no movimento dos olhos, nos gestos, no tom de voz, que indica a afetação da alma, quando pode ou possui e quando rejeita ou evita. Por esse processo, retinha pouco a pouco as palavras convenientemente dispostas em várias frases e frequentemente ouvidas como sinais de objetos e, domando a boca, segundo aqueles sinais, exprimia por eles a minha vontade. Então, essa questão, esse texto, ele é tirado de um dos livros de Santo Agostinho, que é chamado Confissões, porque ele escreveu 2 livros de grande importância. Confissões, onde ele vai falar sobre a experiência de vida dele, e Cidade de Deus, onde ele vai fazer a sua reflexão teológica. Assim, Santo Agostinho analisa a linguagem tendo em vista sua função sintática, orientada pelo estudo das relações que os signos estabelecem entre si. Então, isso é a letra A. Então, essa questão não pode ser verdadeira, porque, embora da parte de Santo Agostinho haja uma preocupação em colocar cada palavra no seu devido lugar dentro de uma frase, que essa é a função sintática, não era essa a maior preocupação dele, em especial nesse texto. Sua função conotativa, orientada pelos efeitos que se deseja produzir naquele a quem as palavras são dirigidas. Então, essa função conotativa, ela requer arrancar do ouvinte alguma adesão. Quando a gente se comunica, a gente tem essa preocupação, mas, em especial nesse texto, não é a maior preocupação, eu diria que nem é uma preocupação de Santo Agostinho. Sua função referencial e sua função emotiva, lidando com o problema da relação dos sinais com os objetos que eles designam. Então, essa aqui é uma questão a ser pensada, relacionada àquilo que está no texto e, em particular, o pensamento de Santo Agostinho. Letra D. Seu aspecto pragmático, destacando a ideia de que o significado das palavras procede do contexto em que se inserem seus usuários. Bom, se eu só souber falar a língua inglesa e chegar em um local onde se fala a língua portuguesa, provavelmente, a princípio, eu vou nomear esse objeto com a cultura que eu tenho, portanto, a partir da língua inglesa. Para mim poder chamar, por exemplo, um dog em inglês de cão, eu preciso ver que alguém se dirija a esse animal pronunciando essas palavras. É preciso até que repita algumas vezes para que eu possa entender, como Santo Agostinho quer, guardar na memória aquele termo com o qual eu vou designar, eu vou me referir a um objeto. Letra E, sua função referencial, destacando a ideia de que o significado das palavras procede de um contexto em que se estão inseridos seus usuários. Então, aquela explicação que eu já procedi aí relacionada à letra D, também vai estar diretamente ligada a essa questão da letra E. Então, a mesma situação. Então, quando eu me dirijo a um determinado objeto inserido na minha cultura, em uma linguagem que eu já convencionei dominar, eu vou precisar de algum tempo para poder nomear esse objeto, essa coisa a qual eu me dirijo, em outra linguagem. Então,
nós vamos ter aí como resposta verdadeira a letra C, sua função referencial. Então, eu tenho a natureza, os objetos, as coisas como referência, mas eu me dirijo a essas coisas, a esses objetos, com a emotividade, com a sensação de alegria, com a sensação de medo, com a sensação de tristeza, enfim. E a partir do momento que eu vou pronunciando as palavras, dentro desse contexto, a gente vai gerando a linguagem e vai tornando essa linguagem uma linguagem convencional. Então, para que vocês tenham maior aprofundamento, vocês acessem tantos materiais quantos forem necessários para que possam aprofundar esse aspecto da existência humana, da condição humana em Santo Agostinho e em outros pensadores. Eu sou o professor Isaías Maia, que trabalho com a disciplina de filosofia. É um prazer estar aqui com vocês e já faço um convite para que no próximo encontro a gente possa trabalhar a questão da condição humana a partir da antiguidade, principalmente baseado no filósofo Aristóteles, que é um dos grandes expoentes da filosofia. Muito obrigado e até o próximo encontro.